E agora é o momento de falar da Dakar e de todas as vantagens de pintar com tintas de qualidade que são testadas diariamente por profissionais inteligentes e reconhecidas nacionalmente pelos consumidores, justamente pela junção do custo e excelente benefício. Você sabe que a Dakar tem todos os tipos de tintas e complementos para pinturas internas e externas de residências, também de prédios, enfim, para todo tipo de imóvel. Para a pintura de parede de alvenaria, você sabe que tem 4 fantásticas tintas premium, né? São elas: a seda super lavável, a da lata vermelha, tem também a titânio cobertura máxima, que é a da lata preta, tem ainda a emborrachada da lata verde e a tradicional e clássica da lata azul. Em superfícies de madeira ou metal, aí as indicadas são esmalte ecológico, tem também o esmalte sintético premium. No caso de pisos, Karen, o que você vai indicar? Eu vou indicar para você o acrílico premium fosco e tem também o acrílico extra resistente semibrilho, que é simplesmente maravilhoso. Mas eu queria revestir minhas paredes com textura, como é que eu faço? Tem também prontinho para aplicação texturas rústica, tem desenho, tem lisa e tem a projetada. Mas se você quer proteger e embelezar ainda mais as paredes de madeira, aquelas que ficam mais aparentes, então a Dakar tem também verniz prêmio nas opções filtro solar, marítimo, tingidor, mogno e tem também o tingidor em buia. Se o assunto é telhados e pedras, tem opção para você também. Tem resina acrílica em 2 versões, base de água com 9 cores prontinhas e também a base solvente incolor. E além de todos esses produtos fantásticos que eu tô te falando, tem muitos outros produtos no portfólio da Dakar para atender todas as suas necessidades. Então lembrando que a cor da sua preferência, a Dakar também tem, tá? Porque afinal de contas são mais de 5.000 cores através do sistema tintométrico Dakar 3B e mais, melhor qualidade e com um preço que você vai poder pagar. Então, Dakar é a tinta inteligente para pessoas inteligentes como você. Olha, hoje pela manhã o Roberto Azevedo gravou uma entrevista exclusiva com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e traz atualizações sobre a administração do Estado. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Karen Fabiani. O governador Carlos Moisés da Silva está hoje num exercício bastante difícil para um político. Aliar a gestão pública a uma campanha, uma pré-campanha à reeleição. Governador, qual é o maior desafio agora que o senhor passa para a sociedade de Santa Catarina? Bom, talvez pós-pandemia seja a gente retomar cirurgias eletivas, né, continuar investindo bastante em saúde, que foi o que a gente fez, e conciliar, obviamente, né, esse momento político, né, que é um ano eleitoral, sem deixar de fazer gestão, que é o que nós fizemos até aqui, com números historicamente incontestáveis, né, os melhores de décadas, e entregando aquilo que o povo catarinense nos elegeu para fazer, que é a gestão pública, entregar a possibilidade de crescimento do nosso Estado, que é o que está acontecendo, depois de uma pandemia com a menor taxa de letalidade do Brasil e o menor desemprego do Brasil. É isso que a gente vai continuar fazendo em ano de eleição. Entrevista completa com o governador Carlos Moisés da Silva, que não se furtou também a se defender daqueles ataques que tem recebido da oposição em relação a avião-ambulância, barragens, UTI neonatal e por aí vai, e até a questão histórica dos respiradores. Você acompanha logo mais, às 6:50 da noite, no Band Cidade. Até lá. Até lá, combinado, Roberto. Os casos de Covid voltaram a aumentar no estado em meio a complicações com a dengue e ainda um terceiro caso de hepatite grave. Eu vou conversar agora para falar sobre o assunto com o Eduardo Macário, que é superintendente de vigilância em saúde. Eduardo Macário, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao SC Acontece. Oi, boa tarde, Karen. Estou aqui à disposição de vocês. Eduardo, eu gostaria de começar perguntando a respeito da Covid-19, porque em 15 dias aumentou 50% o número de casos de pessoas que testaram positivo para a Covid. E é claro que as pessoas começam a ficar apreensivas, afinal de contas a gente vinha durante alguns meses, pelo menos 2 meses, sem essas altas nos números da Covid-19. Existe algum motivo para preocupação? O que o Estado pretende fazer a partir de agora? Não, acho que a preocupação é principalmente por conta que a Covid não acabou, né? A pandemia teve uma diminuição, o número de mortes e de hospitalizações tem reduzido, principalmente por conta da vacinação, mas o vírus ainda permanece circulando, inclusive uma nova variante, uma subvariante mais transmissível. E as pessoas precisam tomar o cuidado adequado, principalmente tomando a dose de reforço,
a primeira dose de reforço para aqueles acima de 18 anos e para os acima de 70 anos, uma segunda dose de reforço para aumentar a proteção, além de tomar cuidado com as medidas de proteção, principalmente mantendo-se em ambientes arejados. Mas alguma medida mais restritiva pode vir a acontecer caso esse número continue subindo ou não tem como adiantar isso ainda? Não, nossos hospitais estão com uma cobertura bem boa, nós não temos nenhuma superlotação de pessoas aguardando leitos de UTI, inclusive de leitos hospitalares, por conta da vacinação. Eu acho que a nossa principal medida agora é reforçar a vacinação. Somente 50% das pessoas que já deveriam tomar a primeira dose de reforço voltaram, e isso é fundamental para que não piore o nosso quadro e nós tenhamos, aí sim, de prever medidas, principalmente por conta de uma possível superlotação de hospitais que a gente não tem visto agora graças à vacina. Perfeito. Eduardo, eu queria saber em relação à dengue, a gente atualizar como é que está a situação, porque a gente sabe que as coisas mudam muito de uma semana para outra, a gente sempre traz esse assunto aqui no SC Acontece. Como começamos esta semana em Santa Catarina quando o assunto é dengue? Nós estamos bastante preocupados porque o número de casos de dengue tem aumentado em todo o estado. Antes era somente na região oeste, agora é no Médio Vale, na região de Blumenau e Florianópolis. Agora, o número de casos tem aumentado na região de Joinville, no norte catarinense, e também os primeiros casos agora na região sul, Tubarão, Capivari de Baixo. Então, é uma preocupação generalizada, principalmente porque os casos eles estão sendo muito graves. Nós já temos registro de mais de 50 óbitos suspeitos, e dos quais quase 30 já foram confirmados, números que nós nunca tivemos antes na história desse estado. Por isso que, em primeiro lugar, a população precisa ficar atenta aos sintomas de dengue, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor no fundo dos olhos. Não fique em casa, procure um serviço de saúde para um atendimento, que é basicamente hidratação e sintomático, e nos ajude eliminando os criadores do mosquito Aedes aegypti. Em relação agora à hepatite rara, nós tivemos então a confirmação de um terceiro caso aqui em Santa Catarina de criança com hepatite rara. Mais alguma coisa que já pode ser divulgada em relação a isso? Nós temos esses 3 casos já que ainda carecem um pouco de confirmação do que está causando essas hepatites, mas são desses 3 casos prováveis. Nós recebemos mais uma notificação e esse caso ainda estamos em análise, aguardando os exames, mas basicamente são casos inusitados de hepatite fulminante em crianças. Graças a Deus, todas elas se recuperaram bem, porque procuraram um serviço de saúde, o serviço de saúde foi rápido na reversão do quadro, mas ainda segue um grande mistério. Nós identificamos nessas 3 crianças e adolescentes a presença do adenovírus, que é um dos implicados, mas não explica sozinho o porquê desses casos terem acontecendo. Então, nós estamos, junto com o Ministério da Saúde e também órgãos internacionais, buscando elucidar o caso e traçar as melhores recomendações para que as nossas crianças não se acometam mais dessa doença terrível. Eduardo, vou pedir para você reforçar para a gente quais são os sintomas, para que as pessoas fiquem em alerta e saibam quando tem que procurar um médico. Principalmente, no caso da hepatite, crianças, adolescentes, principalmente crianças mais jovens, que apresentem pele amarelada, olhos amarelados, náuseas, vômitos, diarreia persistente e também febre, essas crianças elas têm que procurar uma unidade de saúde e lá o médico vai fazer o atendimento, verificar esses sinais, inclusive solicitar os exames. A alteração de enzimas chamadas transaminases é um indicativo da presença dessa hepatite fulminante e que precisa, sim, de um atendimento rápido e qualificado. Eduardo Macário, superintendente de Vigilância em Saúde, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no SC Acontece. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Fabiane. Um abraço a todos. Obrigada, muito obrigada. Olha, no domingo, em Florianópolis, uma explosão dentro de um hotel deixou 2 mulheres feridas. Isso aconteceu em plena Avenida Beira-Mar Norte, uma das mais movimentadas da capital. A explosão ocorreu por volta das 2 horas da tarde de ontem. De acordo com os moradores da região, o barulho do estouro pôde ser ouvido a quilômetros de distância. 2 pessoas foram feridas. Uma das mulheres atingidas é estrangeira e trabalha no hotel. A outra passava pela parte de fora do prédio quando foi atingida por estilhaços de vidros arremessados pela explosão. O prédio precisou ser evacuado ainda durante a tarde deste domingo e foi isolado para que uma perícia pudesse ser feita.
As investigações agora vão apontar se o acidente comprometeu a estrutura física do prédio onde fica o hotel e qual teria sido a causa da explosão. Para falar mais sobre esse acidente, nós vamos ao vivo agora conversar com a Graziane Biali, que inclusive está lá no local onde aconteceu a explosão. Os bombeiros também estão por lá, estão trabalhando, né, Grazi? Boa tarde. Exatamente, Karen. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente está aqui então, né? Dá para perceber ainda como está toda a situação aqui do hotel. O trabalho do Corpo de Bombeiros começou ainda ontem, quando houve o acidente, né? Para socorrer as vítimas e também para verificar como está a estrutura, evacuar toda essa área. E agora, hoje pela manhã, começou então a investigação do Corpo de Bombeiros juntamente com a Polícia Civil. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Tenente Pedro Soares de Paula, que é perito e é um dos responsáveis aqui por todo esse trabalho, né? Boa tarde, Tenente. A gente tem a informação já de como que aconteceu, como é que estão os trabalhos, em que pé estamos? Okay, boa tarde. Então, inicialmente, no dia de ontem, houve esse fato e já iniciaram os trabalhos de gerenciamento desses riscos, né? Não sabia ao certo se havia ou não comprometimento da estrutura. Então, juntamente com a Defesa Civil, foi verificado, foi analisado e foi constatado que a edificação ela pode ser habitada, não teria problema estrutural no momento. Né? Então, no dia de hoje, pela manhã, cedo, foram acompanhados também dos peritos do IGP, o perito André, o perito José, juntamente com a nossa diretoria de segurança contra incêndio, na pessoa do Major Fregapane, iniciamos os trabalhos aqui de investigação. Já pudemos assim concluir a questão através da análise visual mesmo, do deslocamento das estruturas, das aberturas, conseguimos chegar aonde foi esse epicentro da explosão. Né? O epicentro ele ficou localizado mais numa cota inferior, no subsolo, onde tinha algum maquinário para aquecimento de água, né? Um gerador de aquecimento de água. É justamente nessa região que a gente vê onde tem os sinais aqui da explosão, é isso mesmo, Tenente? Exatamente. A região que é possível visualizar, ela ainda é numa cota, já é um subsolo, mas o local que está localizado, esses equipamentos, que a gente não afirma, não tem como afirmar ainda que é a causa ou não. Isso vai ser verificado mais agora no período da tarde, vamos fazer alguns testes mais técnicos de estanqueidade da rede, para tentar identificar aonde foi esse ponto de vazamento e qual foi essa fonte de ignição. Mas esse local do subsolo ainda havia uma outra sala, uma cota um pouco mais inferior, onde é mais propício para o acúmulo do GLP, né? O gás liquefeito de petróleo, que é mais denso do que o ar atmosférico. Ou seja, faltava alguma área para evacuar esse gás e por isso ele virou uma bomba ali, é isso? Exatamente. Atualmente, pela norma do Corpo de Bombeiros, não é permitido, né? Então fica também a dica para quem mora ou seja, tem estabelecimento comercial ou mora em alguma edificação multifamiliar, algum prédio, verificar se está de acordo com as normas do bombeiro, se está atualizado, o projeto está aprovado, tem atestado de habite-se, porque isso vai garantir que não ocorram situações de acúmulo de gás, com uma ventilação deficitária, né? No local ali, por exemplo, era um local bem enclausurado, apesar que essa edificação ela possuía uma edificação mais antiga, né? Então possuía habites, possuía aprovação do Corpo de Bombeiros, mas alguns detalhes fugiram um pouco e que contribuíram para esse incidente. A gente bem rapidinho, Tenente, a gente teve uma vítima mais séria, né, mais grave, vamos dizer assim. Qual é o estado dessa vítima nesse momento? Exato. Essa vítima, eu não vou saber precisar exatamente se ela corre ou não risco, porém ela está na UTI, ela sofreu queimadura grave, né, no corpo, ela foi atendida ainda consciente e foi encaminhada para o atendimento hospitalar. Então no momento ela está na UTI, passando por recuperação, e ela inclusive é uma peça também fundamental da investigação, para posteriormente a gente poder colher esses dados aí do início do incidente mesmo. Tá certo, então. Esse é o Tenente Pedro Soares de Paula, que vai acompanhar, porque esse trabalho segue ainda hoje durante a tarde, para ter, de fato, então, o resultado da análise, da perícia, né, do Corpo de Bombeiros e saber em que pé está e se, de fato, foi aí embaixo o motivo todo dessa explosão. Karen, eu volto com você. Ok, Grazi, obrigada pelas informações. Chance de neve, tem chance de neve, tem indicativo de ressaca no mar com ondas que podem passar dos 4 metros de altura e tem também possibilidade de ventos que podem chegar a 100 km por hora. Todos os detalhes depois do intervalo na previsão do tempo. Sai daí.